Olá, como vai? Meu nome é Luiz Gickman e agora a gente vai dar continuidade no nosso curso falando um pouquinho sobre depressão pós-parto. Antes de começar, eu gostaria de lembrar da extrema importância que esse tema tem em relação à saúde mental das mulheres. É um tema pouco conversado muitas vezes na mídia, um tema que muitas vezes tem uma importância muito grande, mas é deixado de lado, por outros aspectos e outros interesses. Então eu gostaria de dar detalhes para a gente tentar entender tanto a causa quanto o tratamento dessa que é uma causa que pode acabar prejudicando muito a qualidade de vida da mãe e do bebê. Então, quando a gente vai falar sobre depressão pós-parto, a gente tem que lembrar que tem uma alta prevalência de doenças psiquiátricas na idade reprodutiva. O que quer dizer isso? Que mães, mulheres, nessa época, dos 10 até os 60 anos de idade, elas aumentam as taxas de transtornos psiquiátricos em relação a alguns transtornos ansiosos e de humor em relação aos homens. Por quê? Por conta das oscilações hormonais que elas vão ter ao longo da vida. Então, TPM, gravidez, pós-parto, menopausa, pílula anticoncepcional, são várias coisas que podem interferir e aumentar a prevalência desses transtornos psiquiátricos. 50% das gestações não são planejadas. O que quer dizer isso? As pessoas engravidam sem estarem preparadas para isso. Então, muitas vezes são pegas nos sustos, não foram preparadas psicologicamente e biologicamente falando para aquela gestação. E 35% das gestantes utilizam psicofármacos. O que quer dizer isso? As pessoas estão usando medicação, muitas vezes sem orientação devida, sem um acompanhamento correto, e muitas vezes dá para a gente otimizar o tratamento, melhorar o uso, escolher os remédios que são ideais e muitas vezes, quando não é necessário, tentar prescindir do uso deles. Quais são os objetivos e desafios dentro desse termo em específico? A gente precisa diagnosticar com precisão, a gente não pode deixar isso em segundo plano. A gente tem que fazer uma escolha correta do medicamento quando ele é necessário, na dose certa e a medicação correta, aquela que tiver mais estudos de segurança em relação tanto à mãe quanto ao bebê. A gente precisa tentar chegar na mínima dose possível, mas a dose necessária para tratar. Não adianta eu usar uma dose que não tem um efeito terapêutico. É a mesma coisa de eu pegar uma pessoa que está gripada e tentar usar dipirona numa subdose, 5, 10 gotas. Ou seja, eu não vou ter vantagem nenhuma em relação ao uso da substância. Por quê? Porque ela não vai ter ação terapêutica dela de retirar o mal-estar, a febre, etc. Então, quando é para tratar, a gente tem que tratar com a dose mínima, só que a dose mínima efetiva. Tá? Ou seja, sempre naquela que vai produzir algum efeito terapêutico que consiga resolver o quadro por completo. E o menor número possível de medicações. Qual o problema de usar muita medicação? Primeiro, a gente tem que saber aquelas medicações que vão ser passadas pela placenta, ou seja, o sangue que está na placenta, que entra, o que ele vai transportar consigo. Algumas medicações são mais ou menos absorvidas do que outras, e eu sempre tento evitar interação medicamentosa entre os remédios, porque isso vai facilitar a condução do tratamento e a gente pode prever os desfechos com mais facilidade. No próximo slide, o que a gente vai ver? As teorias da depressão propostas, elas são baseadas em várias teorias biológicas hoje em dia. Por isso eu gostaria que vocês olhassem aquela aula sobre sistema límbico, para vocês voltarem e rememorarem, recordarem os sintomas e as causas que podem levar a transtornos psiquiátricos. Existem também algumas teorias da depressão pós-parto indagando se a prolactina, se ela tem algum efeito dentro da causa, da etiologia do transtorno da depressão puerperal ou a depressão pós-parto. Isso vai ser falado mais para frente. Agora, indo para o próximo slide, o que a gente vai ver? Os transtornos puerperais eles podem ser divididos em blues puerperal ou a disforia puerperal, a depressão puerperal ou depressão pós-parto e a psicose puerperal ou a psicose pós-parto. Então a gente vai falar de cada um destes e como identificar e como tratar. Quando a gente fala do blues puerperal, a gente tem que lembrar que é um número muito alto das mulheres vão entrar nesse quadro. Até 85% das mulheres vão experimentar na primeira semana do pós-parto uma sensação bastante desagradável. O que é o blues puerperal?
ele tem início no primeiro dia, logo após o nascimento da criança, e pode durar até 10 a 14 dias. Qual é o grande problema? O blues puerperal ele não é conversado, ele não é instruído, e as mães têm que saber que isso tem uma origem biológica. Isso é causado por essa queda abrupta hormonal que ocorre depois da saída da placenta da mãe. Ou seja, você tem uma mulher que é uma grande produtora de progesterona, né? E em algum momento aquela placenta sai no parto, que é a dequitação, e aquilo leva a uma queda, uma mudança hormonal gigantesca no corpo feminino. E o que isso vai causar? Isso vai causar alguns sintomas. Então pode causar sintomas de euforia ou de tristeza, né? Pode ter essa labilidade do humor, insônia ou labilidade afetiva, ou seja, a pessoa fica oscilando entre os jeitos e as formas de se sentir, choro fácil, ansiedade, sensação de que não vai dar conta de cuidar daquele bebê, daquele novo serzinho que está na casa, né, para ser cuidado, uma sensação de desesperança muitas vezes, de inconformidade com o que ela está sentindo, irritabilidade e dificuldade de concentração. Mas isso é extremamente comum. Só o fato da mulher já saber que aquilo é comum e que as outras mulheres também estão experimentando, isso já é reconfortante de certa forma. O que acontece? Quando nasce uma criança, qual é a primeira reação? Todo mundo vai na maternidade, vai parabenizar a mãe, vai falar isso, aquilo outro, vai falar do amor incondicional que existe. E a mãe muitas vezes não está sentindo nada disso. Por quê? O bebê acabou de entrar na rotina dela. Então, por mais que seja um bebê gerado com muito amor, planejamento, etc., é um ser novo na família. É um ser que não estava lá até um dia anterior, ele estava na barriga, tinha, né, muitas vezes conversa entre a mãe e a barriga, mas a rotina muda de um dia para o outro. E junto com essa mudança de rotina vem a mudança hormonal. E as mulheres muitas vezes não se sentem bem. E elas são cobradas para se sentirem bem por todo mundo quando chega. Nossa, você deve estar a pessoa mais feliz do mundo, você deve estar se sentindo completa. E aí a mulher muitas vezes se sente culpada por estar sentindo de uma forma que não é real. Ou seja, ela está com mal-estar físico e mental e as pessoas estão imaginando que ela tem que estar radiante, saltando de alegria. E isso muitas vezes gera um descompasso entre o que é real e o que está sendo sentido. Só da mulher saber isso já dá uma tranquilidade muito grande. No próximo slide, o que a gente vai ver? O tratamento. Qual a orientação? Aconselhamento, você tranquilizar a mãe de que isso tem um caráter biológico, que não é ela, que ela não está sendo diferente das outras, que ela vai enfrentar isso junto com a família e que ela não está sozinha nesse mundo, que isso tem um caráter biológico importante por trás de tudo isso hormonal. O apoio psicológico é extremamente necessário e muitas vezes quem faz isso são as próprias pessoas na maternidade com treinamento um pouquinho maior. A médica deve conhecer essa área, né? Ou seja, pode ajudar a mãe a sentir mais normal, ou seja, a ver que aquilo não é nada fora do comum. E isso pode levar à depressão puerperal. Aí sim a nossa preocupação começa, porque a depressão puerperal ela acontece numa taxa menor, mas com uma gravidade muito maior. E essa sim deve ser tratada imediatamente. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai falar da depressão puerperal, a gente vai dar alguns toques especiais. O que é a depressão puerperal? A depressão puerperal acontece de 10 a 20%, chegando às vezes até 25% da população feminina que acabou de ter o bebê. Começa no primeiro mês, normalmente depois das 4 semanas, entrando no segundo mês e vai se estender muitas vezes pelos 6 primeiros meses. Isso é importante porque os sintomas acontecem na maior parte do dia, durante todos os dias, durante as 2 últimas semanas. Do mesmo jeito que a gente fala sobre a depressão, que não é a puerperal pós-parto. Então é importante a gente lembrar de assistir também os quadros, né, a nossa aula sobre depressão e transtorno bipolar, transtorno de humor, que lá a gente explica com bastante clareza, com bastante detalhes, como funciona a depressão não sendo a pós-parto. E muitos dos detalhes que a gente fala nessa aula, a gente pode trazer para trabalhar aqui na nossa aula sobre depressão pós-parto. Então, esse momento agora a gente vai fazer um entendimento disso e passar para um novo conhecimento nessa próxima nossa aula sobre depressão pós-parto em específico. Obrigado.